África. Enclave feminina. Música e arte. Olá, saudações e sede bem-vindas, bem-vindos a esta emissão semanal sobre as mulheres africanas e da diáspora nas diversas formas de arte. Esta é a Rádio Vaticano, emissão em português, e eu sou Dulce Araújo. Fez no passado, dia 14 deste mês de março, 105 anos que nasceu no Brasil a escritora negra Carolina Maria de Jesus. Uma mulher que teve uma vida difícil, mas que, através do dom da escrita, deixou marcas indeléveis na literatura brasileira. É dela que vamos falar hoje. E fazemo-lo com a doutora Antonella Rita Rochilli, jornalista, escritora, tradutora, especialista de literatura lusófona, nomeadamente brasileira, cuja difusão tem levado avante em Itália, sua terra natal, e não só. Por ocasião do centenário de nascimento da Carolina Maria de Jesus, a doutora Antonella Rochilli, que está também ligada à Universidade Federal da Bahia, no Brasil, publicou na revista Sara Pegbe, de que ela é fundadora e responsável, um artigo sobre essa escritora negra, artigo que relançou estes dias através do Facebook para chamar a atenção sobre os 105 anos de nascimento da Carolina. Doutora Antonella Rita Rochilli, obrigada, antes de mais, por ter vindo aos nossos estúdios e por partilhar conosco os seus vastos conhecimentos sobre Carolina Maria de Jesus. Obrigada a vocês por ter me convidado. Quem era, então, exatamente a Carolina Maria de Jesus? Carolina Maria de Jesus era uma mulher brasileira, afrodescendente, pobre, favelada, que nasceu em 1914 em uma pequena cidade do estado brasileiro de Minas Gerais e que descobriu no papel, na caneta e na palavra escrita uma forma, uma ferramenta para poder expressar e falar contra uma sociedade desigual que afasta, querendo invisibilizar algumas pessoas e, enfim, através da sua escrita, ela deu voz aos que não têm voz. E pertencia a uma família pobre. Ela e mais 7 irmãos conseguiu se alfabetizar somente por 2 anos em um colégio espírita que levava à frente um trabalho para as crianças pobres da cidade e logo mudou-se para o estado de São Paulo, onde foi morar na favela de Canendé. E o que ela fazia era catadora de lixo, catadora de tudo que podia levar para casa e que podia vender para comprar comida para os 3 filhos que ela sozinha tinha de crescer. Então, um dia, ela, dentro do lixo, encontrou alguns cadernos que estavam lá jogados fora. E pegou esses cadernos e começou a escrever. Começou a escrever o quê? Relatos, diários, cotidianos, em que ela ilustrava a sua vida, a vida da comunidade, a pobreza, e manifestando sempre, em todo caso, o amor para a terra dela. E eram testemunhos, praticamente, de tudo que ela ia vivenciando no cotidiano. Por exemplo, ela começou a escrever em 1955, quando nem se sabia o que acontecia nas favelas, como as pessoas viviam. Então, por exemplo, tem um relato do aniversário da filha que acorda e pede para a mãe Carolina um presente
porque é o dia do seu aniversário e ela gostaria muito de ter sapatos novos. Mas a Carolina não pode dar sapato, não pode dar presente. Aí ela sai de casa, vai procurando no lixo e encontra sapatos velhos. Aí ela volta para casa, lava, limpa e dá isso de presente para a filha. Gostaria só de ler uma coisa. Ela escreve, por exemplo, o 24 de julho. Como é horrível levantar de manhã e não ter nada para comer. Pensei até em me suicidar. Eu me suicidando é, por fim, a deficiência de alimentação do meu estômago. E por infelicidade, eu amanheci com fome. Os meninos ganharam uns pais duros, mas estavam recheados, entre aspas, de pernas de baratas. Joguei fora e tomamos café. Botei o feijão para cozinhar. É aqui uma frase que mostra a miséria, a fome. Ela fala, às vezes, a fome tem a cor amarela, por exemplo. Mas, ao mesmo tempo, sai dessas palavras, na minha opinião, também uma grande dignidade de mulher pobre, mas que, em todo caso, consegue encontrar feijão para cozinhar e joga fora o pão recheado de perna de barata. Então, é uma mulher que mostra a pesada condição de viver na favela, ou seja, em um lugar onde viviam os excluídos da sociedade, as pessoas invisibilizadas, as pessoas que, de qualquer forma, têm que estar de um lado, não podem estar dentro da cidade, mas invisível, marginalizadas, é essa palavra. Portanto, Carolina encontra esses cadernos novos, começa a escrever, mas como é que ela chega depois a publicar aquilo que escreve? Passa um tempo, quase 5 anos, escrevendo esse testemunho, esse diário, que é incrível para uma mulher que só se alfabetizou por 2 anos. E chegou a escrever 35 cadernos, 4.000 páginas. Agora, um dia, estamos em 1958, o escritor Audálio Dantas, um escritor jornalista brasileiro, que nasceu em Alagoas, um estado do nordeste do Brasil, mas que morava em São Paulo, foi para o Canindé, essa favela, para fazer uma reportagem. E, nessa ocasião, ouviu falar de uma mulher que estava escrevendo. Se teve curiosidade, falou com Carolina Maria de Jesus, foi para a casa dela e ficou maravilhado com esses relatos, esses cadernos que ela tinha. E assim, primeiro ele fez uma reportagem na Folha da Noite, no jornal Folha da Noite, e depois decidiu publicar. E ele escreve essas palavras. Pela primeira vez, entrei no barraco número 9 da Rua A, favela do Canindé, e vi os cadernos do guarda-comida escuro de fumaça. Narrativa diária da vida de Carolina e da vida da comunidade favela. Coisa bem contada, assim como aparece agora em letra de forma, sem tirar nem pôr. Eu vi, eu senti. Ninguém podia, melhor do que a negra Carolina, escrever histórias tão negras. Nem escritor transfigurador poderia arrancar tanta beleza triste daquela miséria toda. Nem repórter de exatidão poderia retratar tudo aquilo no seco escrever. Foi por isso que eu disse assim para Carolina Maria de Jesus, lá mesmo, na horinha que lia trechos de seu diário. Eu prometo que tudo isto que você escreveu sairá no livro. E
esse jornalista, que inclusive foi premiado depois de anos pela ONU por sua luta em favor de direitos humanos, manteve a palavra. É assim que nasceu o Quarto de Despejo. É o primeiro livro de Carolina Maria de Jesus, que saiu em 1960. Teve uma grande sorte esse livro, também porque foi um dos primeiros livros que falavam do que acontecia no dia a dia numa favela. E foi um acontecimento incrível, porque era uma mulher que estava escrevendo e com um olhar não de fora, ma de dentro. Era uma pessoa que vivia lá dentro, que respirava, que sofria também, sempre, repito, com grande dignidade. Então, seguiram logo 3 edições, depois da primeira, com um total de 100.000 exemplares vendidos. Foi traduzido para 13 idiomas e vendas em mais de 40 países. Imagine que o Quarto do Despejo conseguiu bater os livros de Jean-Paul Sartre e Gabriela de Jorge Amado. E só para ter uma ideia, no dia do lançamento, que foi em 30 de agosto de 1960, a escritora em São Paulo autografou mais de 600 livros. Enfim, foi um recorde. E essa obra, vamos dizer que resgata, denuncia a realidade dessa favela de Canindé, uma das tantas favelas, e no início da modernização de uma cidade metrópole, né, como São Paulo. Era uma realidade cruel, perversa, como já falei, e pouco conhecida. Rádio Vaticano, a África em Clave Feminina, emissão semanal sobre as artistas da África e da sua diáspora. Recordo que estamos a conversar com a doutora Antonella Rita Rochili, mestra em Literatura e Sociedade Brasileiras. Estamos a falar acerca da escritora afro-brasileira Carolina Maria de Jesus. Carolina era uma artista eclética. Escrevia, mas também cantava, não é, Antonella? Sì, ela cantava, foi cantora e sambista. Então, tem um LP que foi gravado em 1961 e ouvindo as palavras das várias faixas, se vê como ela criticava a situação das favelas. Ela, por exemplo, se queixava porque tinha, por exemplo, homens que bebiam muito na favela ou que davam álcool para as crianças. Ou seja, cada canção dela, cada samba dela é uma história também social. É um testemunho sempre da vida e a voz dela é bonita também. Então, vamos fazer uma breve pausa musical para ouvir precisamente uma canção, a canção Pinguiço, em que Carolina critica aqueles que bebem nas favelas. Seu José bebe pinga até ficar com soluço. Seu José bebe pinga até ficar com soluço. Eu é que não sirvo pra ser mulher de pinguço. Eu é que não sirvo pra ser mulher de pinguço. Seu José bebe pinga até ficar com soluço. Seu José bebe pinga até ficar com soluço. Eu é que não sirvo pra ser mulher de pinguço. Eu é que não sirvo pra ser mulher de pinguço. Seu José bebe pinga
Isso, uma das 12 faixas do LP que a Carolina gravou em 1961, na sequência do sucesso do livro Quarto de Despejo. E esse LP, com o mesmo título, Quarto de Despejo, veio a público com a chancela da RCA Victor. Os arranjos são do mestre Francisco Moraes e a direção artística de Júlio Nagib. Este raro LP pertence hoje ao acervo José Ramos Tinhorão e está sob a custódia do Instituto Moraes Moreira IMS do Rio de Janeiro. E antes de prosseguirmos a conversa sobre a Carolina Maria de Jesus, vamos abrir uma janela para, como habitualmente, ouvirmos algum pronunciamento do Papa ou da Igreja em geral sobre a mulher no mundo de hoje. Sábado, 16 de março, ao receber na aula Paulo VI os membros da Confederação Italiana das Cooperativas, o Papa disse: São sobretudo as mulheres que no mundo global carregam o peso da pobreza material, da exclusão social e da marginalização cultural. O tema da mulher deveria voltar a estar entre as prioridades dos projetos futuros no âmbito das cooperativas. Não se trata de um discurso ideológico. Trata-se, pelo contrário, de fazer do pensamento da mulher um ponto de vista importante, a fim de que a cooperação se torne não apenas numa estratégia, mas se torne também humana. A mulher sente melhor o que significa o amor para cada pessoa. A mulher sabe concretizar melhor aquilo que nós homens tratamos por vezes como grandes sistemas. Palavras do Papa Francisco que muito bem se adaptam à situação em que vivia Carolina Maria de Jesus, a artista de que estamos a falar hoje. Autora da obra Quarto de Despejo, publicada em 1960 e que teve, vimos antes, grande sucesso, com 3 edições em pouco tempo, tradução para 13 línguas, venda em 40 países, superação mesmo da venda na altura das obras do filósofo francês Jean-Paul Sartre e da famosa obra Gabriela, de Jorge Amado, Carolina teve, portanto, dizíamos, um grande sucesso. Mas podemos dizer que esse sucesso dependia, sim, do modo de escrever da Carolina, que soube relatar a vida nas favelas, mas também que havia uma certa curiosidade em relação a essa realidade. É esse o segredo desse sucesso das obras da Carolina? Sì, esattamente. E também porque era uma época em que se falava de humanismo e de resgate através da cultura de pessoas, como aconteceu, por exemplo, com a edição para italiano, que tem um dado curioso: não mudaram o título. O título foi o mesmo em português, Quarto de Despejo. E o Alberto Moravia, que era um grande escritor italiano, escreveu o prefácio e tem algumas frases que me tocaram, por exemplo essa: Carolina possui uma alma religiosa, mas da religião do nosso tempo, ou seja, a religião da cultura. Agora, esse título, Quarto de Despejo, é um título também que já por si chama a atenção. E podemos, por exemplo, ver nas próprias palavras que escreve Carolina de Jesus, por que ela chama o quarto de despejo, algo que é da sua vida. E o que é o quarto de despejo? Ela escreve: em 1948, quando começaram a demolir as casas térreas para construir os edifícios, está falando de São Paulo, da cidade brasileira de São Paulo, nós, os pobres, que residíamos nas habitações coletivas, tipo cortiços,
né? Os famosos cortiços dos imigrantes também, fomos despejados e ficamos residindo debaixo das pontes. É por isso que eu denomino que a favela é o quarto de despejo de uma cidade. Nós, os pobres, somos os trastes velhos. Quando estou na cidade, tenho a impressão que estou na sala de visita, com seus lustres de cristais, seus tapetes de veludo, almofadas de cetim. E quando estou na favela, tenho a impressão que sou um objeto fora de uso, digno de estar num quarto de despejo. Nessas duas frases, eu acho que já está toda a essência do livro, que com certeza o título quem deu foi o jornalista Dantas, mas que é a essência da escrita de Carolina de Jesus, ou seja, evidenciar a situação em que eles moravam. Quarto de despejo é um quarto onde você joga, né, as imundícias, as coisas que não servem mais. Estamos falando de seres humanos. Então ela denuncia. É uma narrativa, é uma literatura, podemos dizer, de testemunho feminino, e é um ato de denúncia de uma sociedade absolutamente desigual, onde indígenas e afrodescendentes estavam totalmente excluídos. Mas, ao mesmo tempo, precisa dizer que Carolina tinha uma alma forte e positiva, poética. E aí ela escreve: deixei o leito para escrever, vou pensando que resido num castelo cor de ouro que reluz na luz do sol, que as janelas são de prata e as luzes de brilhantes, que a minha vista circula no jardim e eu contemplo as flores de todas as qualidades. É preciso criar esse ambiente de fantasia para esquecer que estou na favela. Fiz o café e fui carregar água. Olhei o céu, a estrela d'alva já estava no céu. Como é horrível pisar na lama. As horas que sou feliz é quando estou residindo nos castelos imaginários. É uma frase muito forte que mostra o cotidiano. A mulher devia sair de casa para pegar água. Não tinha água. Andava na lama, com certeza para pegar água para os filhos, né? Então, como resistir nesse inferno, né? Com a caneta, o papel, a imaginação e a dignidade, a força interior que essa mulher afrodescendente tinha em resistir, em fazer do papel o instrumento para expressar dor, fantasia, imaginação e amor também, né? A canção O Rico e o Pobre, do LP da Carolina, exprime essa denúncia que ela faz no livro, esse contraste entre a riqueza e a pobreza, que não só no Brasil parece determinar o destino dos marginalizados, mas ela, com a sua dignidade, com a força da sua escrita, consegue resistir, dar esperança, amor. Ouçamos esta canção. É triste a condição do pobre na terra. É triste a condição do pobre na terra. Rico quer guerra, pobre vai na guerra. Rico quer paz, pobre vive em paz. Rico vai na frente, pobre vai atrás. Rico vai na frente, pobre vai atrás. Rico faz guerra, pobre não sabe porquê. Rico faz guerra, pobre não sabe porquê. Pobre vai na guerra, tem que
Pobre vai na guerra, tem que morrer. Pobre só pensa no arroz e no feijão. Pobre só pensa no arroz e no feijão. Pobre não envolve nos negócios da nação. Pobre não tem nada com a desorganização. Pobre rico vence a batalha. Na sua pátria rico ganha medalha. O seu nome percorre o espaço. Pobre não ganha nenhuma divisa no braço. Pobre não ganha nenhuma divisa no braço. Pobre e rico são feridos, porque a guerra é uma coisa brutal. Só que o pobre nunca é promovido. Rico chega, marechal. Rico chega, marechal. E com esta canção vamos terminar por hoje, pois que o tempo à nossa disposição está a terminar, mas voltaremos ainda na próxima quinta-feira, a esta mesma hora, aqui na Rádio Vaticano, a falar com a doutora Antonella Rita Roschilli, da Carolina Maria de Jesus, que depois desse sucesso todo acabou por cair um bocado no esquecimento. Veremos porquê e falaremos também de outras obras suas, de poesias que ela publicou, das obras que ainda são inéditas e das pesquisas que se podem fazer ainda hoje sobre o seu legado. Agradecemos, entretanto, a todos vós, nossas e nossos ouvintes, e sobretudo à doutora Antonella Rita Roschilli, que esteve aqui conosco nos estúdios. Eu que agradeço muito pela possibilidade de falar dessa grande mulher afro-brasileira que é Carolina Maria de Jesus.